Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Memória Esportiva. Eu sou Marcos Arantes e estaremos aqui apresentando alguns fatos, histórias e curiosidades sobre os esportes em geral, com destaque para o futebol, notadamente futebol dos anos 50, 60 e até 70, né? Normalmente o futebol antigo que nós vamos aqui apresentar alguns fatos históricos, algumas curiosidades, enfim, né? Por favor, compartilhem este vídeo, comentem sobre ele com os amigos, demais pessoas que gostem do assunto, né? E façam os comentários e demais observações que acharem pertinentes, né? Aqui abaixo, e eu estarei respondendo na medida do possível. E também se inscrevam no canal, deem o seu like para ajudar o canal e ativem o sininho, né, para que recebam notificações dos próximos vídeos que vierem. E vamos então ao vídeo de hoje. Forte abraço! O nosso vídeo de hoje é sobre a Taça Libertadores da América de 1976 e com destaque para o jogo final, né, o jogo final da Taça Libertadores da América de 76. Pontificou um dos lances mais icônicos do futebol, com o atacante do Cruzeiro, o ponta esquerda Joãozinho, né? A Libertadores de 76 foi a 17ª edição, quando participaram 21 equipes de 10 países. O torneio teve início no dia 25 de fevereiro e encerrou-se a 30 de julho de 1976. O Cruzeiro foi o único time brasileiro campeão do torneio na década de 70 e o primeiro clube brasileiro a ser campeão depois do Santos. Na fase de grupos da competição, o Cruzeiro ficou no grupo 3, com o Internacional de Porto Alegre, o Olímpia e o Sportivo Luqueño do Paraguai. O grande adversário era o Internacional, claro, né? Cruzeiro e Internacional eram os dois grandes times da época no futebol brasileiro. Eles já haviam se enfrentado na final do Campeonato Brasileiro do ano anterior, em que o Internacional se sagrou campeão. E o Internacional iria ser bicampeão nesse ano de 76, num jogo final contra o Corinthians. O primeiro jogo do Cruzeiro na fase de grupos foi contra o Internacional no Mineirão. Eram as duas grandes equipes, os dois grandes times do futebol brasileiro na época. Eles já tinham se encontrado na final do Campeonato Brasileiro do ano anterior, em que o Internacional foi campeão. Foi uma partida épica. Foi uma partida épica com duas equipes aguerridas, lances espetaculares de ambos os lados. Um dos melhores jogos de toda a história do futebol brasileiro, sem dúvida, o melhor jogo do Mineirão até os dias de hoje. O placar final dá a exata dimensão do que eu estou falando, né? 5-4. Na época, comentaristas e a imprensa em geral destacavam esse jogo como uma obra de arte, uma obra-prima. O saudoso comentarista Arthur da Távola chegou até a escrever em sua coluna que foram raras as vezes que o futebol brasileiro viveu instantes tão maravilhosos. Palhinha fez 2 gols, Joãozinho também 2 e Nelinho de pênalti fechou o placar, fez o 5º gol. O Cruzeiro jogou com Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei, Zé Carlos, Eduardo e Roberto Batata, depois Isidoro, Jairzinho, Palhinha e Joãozinho. O técnico era o experiente Zezé Moreira, um dos mais tradicionais treinadores do futebol brasileiro. Zezé Moreira foi o técnico da seleção brasileira na Copa de 54. O Inter jogou com Manga, Cláudio Duarte, depois Valdir, Elias Figueiroa, Hermínio Vacaria, Caçapava e Falcão, Valdomiro, Flávio, depois Ramon, Escurinho e Lula. O técnico era o também experiente Rubem Minelli. Joãozinho foi um dos grandes nomes da conquista do Cruzeiro da Libertadores de 76 e essa foi uma das partidas mais bonitas que ele fez nessa competição. Jogou demais Joãozinho nessa partida. Por várias vezes ele entortava a zaga do Inter com dribles espetaculares. Aí está a foto do terceiro gol do Cruzeiro, que ele marca
Ele pega uma bola pela esquerda, dá um drible desconcertante do Elias Figueiredo e chuta cruzado, marcando o terceiro gol do Cruzeiro na partida. Nelinho foi outro ícone do Cruzeiro, né? Um dos melhores cobradores de falta do futebol brasileiro e com certeza mundial. Nelinho chegou a botar uma bola fora do Mineirão, né? Ele conseguiu essa proeza, né? Com um chute colocou uma bola fora do Mineirão. Está ele aí marcando de pênalti o quinto gol do Cruzeiro contra o Internacional. O segundo jogo da fase de grupos foi contra o Sportivo Luqueño, no estádio Defensor del Chaco, em Assunção. O Palhinha, suspenso, foi um desfalque, importante desfalque desse jogo. Piazza, Wilson Piazza, tricampeão do mundo com a seleção brasileira em 70, retornava à equipe recuperado de uma contusão que o afastou no jogo contra o Internacional, no jogo anterior. Os gols dessa partida contra o Sportivo Luqueño foram marcados por Jairzinho, né? O furacão da Copa de 70, grande nome do Cruzeiro também na época, o Jairzinho. Nelinho, como um daqueles petardos de falta, a bola explodiu no travessão, voltou nas costas do goleiro e foi para o fundo do gol. E o outro gol foi marcado por Roberto Batata, que teria um fim trágico de vida durante essa competição. E o Cruzeiro permaneceu em Assunção para a partida contra o Olímpia. E no estádio Defensor del Chaco. E o Olímpia foi o único time que tirou ponto do Cruzeiro nessa fase, né? A partida terminou empatada em 2-2 com gols de Darcy Menezes e do Jairzinho. E vieram então os jogos de retorno, os jogos de volta na fase de grupos do grupo 3. O Cruzeiro marcou 10 gols nessa fase, nesse retorno contra as 3 equipes, né? E só sofreu 2. Primeiro foi o Sportivo Luqueño, no Mineirão, 4-1, uma goleada de 4-1, com 2 gols de Palhinha, um de Eduardo e outro de Jairzinho. Depois foi o jogo de volta contra o Internacional do Beira-Rio, no dia 28 de março, né, em que o Cruzeiro venceu novamente o time gaúcho, com gols de 2-0, com gols de Jairzinho e Joãozinho. E o último jogo do retorno, no Mineirão, contra o Olímpia, e outra goleada, 4-1, com 2 gols de Jairzinho, um de Eduardo e um de Nelinho. As semifinais desta edição da Libertadores, elas foram compostas em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2. Então, classificaram-se para esses grupos os primeiros colocados em cada um dos 5 grupos da fase inicial: Cruzeiro, River Plate, LDU de Quito, Alianza Lima, Peñarol e mais o Independiente, que foi o campeão da competição do ano anterior. Então essas equipes formaram os 2 grupos das semifinais que estão aqui, né? O grupo 1 é esse aqui e o grupo 2, né? No grupo 1, o Cruzeiro ficou com a LDU e a Alianza Lima. E essas equipes, elas vão jogar entre si, e os primeiros colocados de cada grupo serão os finalistas que decidirão o título. Na primeira partida das semifinais, o Cruzeiro foi a Quito, no Equador, enfrentar a LDU no dia 9 de maio e venceu por 3-1, com 2 gols de Palhinha e um de Joãozinho. 3 dias depois da partida contra a LDU, em Quito, o Cruzeiro já estava em Lima, no Peru, para enfrentar o Alianza. Mais uma vez, com um futebol vigoroso que vinha praticando o Cruzeiro, e tacou outra goleada, né? 4-0 na equipe peruana. Joãozinho fez 2 gols, Jairzinho 1 gol e Roberto Batata marcou outro gol. Seria o último gol do Roberto Batata em vida. Na volta para Belo Horizonte, após o jogo com a LDU, Roberto Batata, logo a seguir, pegou a estrada, pegou seu carro e pegou a estrada rumo a Três Corações. Ele queria ver a mulher e o filho recém-nascido que lá estavam. Cansado pelos jogos fora do país e pela viagem desgastante, possivelmente ele tenha dormido ao volante e chocou-se contra 2 caminhões.
chegava assim ao fim da vida, tragicamente aos 26 anos, um dos maiores jogadores da história da Raposa. Aí do lado, a foto do ataque do Cruzeiro nesse jogo, nesse último jogo. Roberto Batata, Eduardo, Palhinha, Jairzinho e Joãozinho. A Libertadores de 76 foi uma competição com partidas memoráveis, partidas épicas, e essa foi uma delas. O Cruzeiro ainda se ressentia, foi um grande impacto a morte de um companheiro. A morte de Roberto Batata era muito sentida na equipe. E veio então esse jogo, que foi o primeiro jogo após a morte do Roberto Batata, que seria contra o Alianza no Mineirão. O Cruzeiro, com um futebol maravilhoso que ele vinha apresentando nessa competição, chegou ao 6º gol, né? Chegou ao 6º gol contra o Alianza, e eu me lembro de ter visto o Jairzinho numa entrevista, algum tempo atrás, contar uma história dessa partida sobre o 7º gol. E é uma coisa emocionante, né? Porque o que ele disse é o seguinte: quando o Cruzeiro chegou a 6-0, fez 6 gols no Alianza, ele se virou para os companheiros dentro de campo e disse: gente, vamos fazer o 7º gol em homenagem ao Roberto Batata. Vamos dedicar esse 7º gol ao Roberto Batata, porque ele usava a camisa número 7, né? E foi justamente o que aconteceu. E quem marcou o 7º gol foi o próprio Jairzinho. Nessa partida, o Jairzinho fez 4 gols e o Palhinha 3 gols. Foi essa, então, uma das partidas mais emocionantes, né, e mais marcantes dessa competição da Libertadores de 76. E continuaram as goleadas, né, que foram a tônica da equipe celeste nessa Libertadores. E dessa vez a vítima foi a LDU, que levou de 4-1 no Mineirão, com gols de Nelinho, Palhinha, Jairzinho e Ronaldo. Esse Ronaldo é Ronaldo Drummond, que fez parte da equipe do Atlético, campeã brasileira de 1971. Ronaldo, já falecido, infelizmente, era primo de Tostão. Tostão dispensa comentários, um dos maiores craques, né? O craque símbolo do Cruzeiro, de toda a história do Cruzeiro. Terminava assim a fase semifinal da Libertadores de 76. O Cruzeiro foi o campeão do Grupo 1, que teria como adversário nas finais o River Plate de Buenos Aires, que foi o campeão do Grupo 2. E aí foi uma das finais mais eletrizantes da história da Libertadores. Vamos ver então como é que foi. E aí chegam as finais da Libertadores de 76. Cruzeiro e River Plate. Que final! Cruzeiro e River Plate. O Cruzeiro, credenciado pela excelente campanha que vinha fazendo nessa competição, e o River Plate, do outro lado, uma das mais tradicionais equipes, né, da América do Sul. O primeiro jogo que seria no Mineirão, em Belo Horizonte, o segundo no Monumental de Núñez, lá em Buenos Aires. Então, vem muita emoção por aí. E aí vem a primeira partida das finais da Libertadores de 76, que foi no Mineirão, e o Cruzeiro voltou a golear. Dessa vez, nem o River Plate, uma tradicional equipe sul-americana, se livrou da goleada do Cruzeiro, 4-1, com gol de Nelinho, Valdo e 2 de Palhinha. O Cruzeiro foi a campo com Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei, Wilson, Piazza, depois Valdo, Zé Carlos e Eduardo, depois Ronaldo, Jairzinho, Palhinha e Joãozinho. O River com Filhol, depois Landaburu, Comeles, Roberto Perfumo, Lonardi e Héctor Lopes, Rota Lopes, Merlo e Sabella, Gonzalez, Luque e Oscar Mas. O técnico era Ángel Labruna. O Baldo Filhol, os flamenguistas devem se lembrar dele, que foi um dos grandes goleiros sul-americanos, jogou no Flamengo em 1984, né, até se transferir para o Atlético Madrid no ano seguinte. E o grande zagueiro Roberto Perfumo veio para o Cruzeiro, foi outro dos grandes valores do Cruzeiro, da equipe do Cruzeiro, né? Em 71 ele veio para o Cruzeiro e jogou até 74.
faleceu em março de 2016, aos 73 anos de idade. A segunda partida das finais foi realizada em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, e aí ocorre a única derrota do Cruzeiro nessa competição. Foi um jogo tenso, né? Com aquela tradicional catimba argentina, e o River, empurrado por 90 mil torcedores presentes ao estádio, conseguiu abrir o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com um gol de Rota Lopes. Vem o segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, fulminante, logo aos 2 minutos, Palinha empatou numa jogada iniciada por Piazza e Zé Carlos e Jairzinho, que trocaram passes curtos. E o time cresceu com o empate, mas quando ele jogava melhor e dava a impressão até que poderia vencer, o Jairzinho se envolveu numa discussão com o Perfumo e ambos acabaram sendo expulsos, né? E logo depois o Rota Lopes também foi expulso. Aos 30 minutos, Luque chutou a queima-roupa, o Raul espalmou, a bola subiu e caiu na pequena área. Vanderlei, que tentava tirar, sofreu falta de Pedro Gonzalez, que em seguida, com o corpo, empurrou a bola para dentro do gol. O juiz validou o gol argentino, que deu números finais à partida, 2-1 para o River. Bom, nos moldes atuais da competição, o Cruzeiro seria campeão pelo saldo de gols, né? Só que naquela época o critério não era esse, não valia saldo de gols, né? Então o regulamento dizia que teria que haver uma terceira partida em campo neutro. E foi escolhido então o Estádio Nacional de Santiago do Chile como o palco da terceira partida, a partida de desempate. Então Cruzeiro e River rumaram para Santiago para jogar a partida de desempate. E aí veio a tão esperada partida de desempate, que iria proporcionar um lance dos mais icônicos do futebol mineiro, desse rapaz aqui, né? Que foi o grande destaque da noite pelo que ele fez. A gente vai ver como é que foi. Essa partida era esperada como uma partida tensa, né? Uma partida diferente, e não foi diferente. O Jairzinho havia sido expulso no jogo anterior e foi um destaque, foi um desfalque importante, né? O Cruzeiro entrou em campo com Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei, Ronaldo, Wilson, Piazza, depois Osíris e Zé Carlos, Eduardo, Palinha e Joãozinho. O Cruzeiro começou melhor e aos 24 minutos Nelinho abriu o placar, cobrando um pênalti. Veio a seguir uma forte reação do time argentino, mas o primeiro tempo terminou com o placar de 1-0. Aos 10 minutos do segundo tempo, veio o segundo gol do Cruzeiro. O Zé Carlos tabelou com o Ronaldo, que driblou o marcador e na entrada da área rolou para um chute violento de Eduardo, né, que acertou no o ângulo direito do gol do River, estabelecendo 2-0. Ora, 2-0 seria um placar tranquilizador, né, a essa altura do jogo. Mas não foi isso que ocorreu. Pois aos 2 minutos depois, o Luque caiu na área e o juiz marcou pênalti sob o protesto dos cruzeirenses, né? O Oscar Mas cobrou e converteu, estabelecendo 2-1 no placar. O jogo seguiu, tenso, com jogadas violentas dos dois lados, e aí aos 16 minutos, um lance polêmico. O juiz marcou uma falta de Vanderlei próximo à entrada da área. Enquanto os cruzeirenses reclamavam aquele negócio todo de catimbar a barreira, tal, essa coisa toda, o Alonso, sem esperar a autorização do juiz, bateu rápido, né? Bateu, chutou para o Urquiza e o Urquiza chutou cruzado. O Raul nem foi na bola, pensando que o juiz não ia dar o gol pelo fato de não ter sido autorizada a cobrança. E aí, pronto, estabeleceu esse placar de 2-2, esse empate, né? Houve invasão de campo, aquela confusão toda, enfim. E o jogo seguiu disputado, e já se aproximando do final, aos 43 minutos do segundo tempo, o Palinha sofreu uma falta na entrada da área, bem ali próximo à meia-lua. Era uma falta à feição do Nelinho, né?
nessas faltas era meio gol, já se podia prever um gol, né? Dada a eficiência do Nelinho na cobrança desse tipo de falta. Era gol quase certo. Aí surge o lance que marcou aquela partida e que entraria para a história. O Joãozinho estava próximo à bola, né? E o Nelinho um pouco mais atrás, se preparando ali para bater a falta. E quando o Joãozinho viu a barreira se arrumando, os argentinos catimbando, ele pensou, olha, não se pode imaginar o que passou pela cabeça do Joãozinho nessa hora. Eu penso que ele deve ter jogado a carreira dele, né? E ele pensou, pô, se eu vou chutar essa bola, eu não vou esperar essa autorização do juiz, porque ele já não teve a anterior, já não houve autorização dele. Se eu errar, eu estou imaginando que ele pensou isso. Se eu errar, eu estou ferrado. A minha carreira está acabada. Agora, se eu acertar, eu viro herói. E não deu outro. Ele foi lá e chutou a bola e gol, né? O gol do título. Aí começa, né, aquela coisa toda, aquela comemoração, né? E já quase no final, o jogo aos 43 minutos, né? E o jogo termina, né? O jogo termina com essa indisciplina, entre aspas, do Joãozinho, que deu o título ao Cruzeiro, né? Vejam esse lance aí. Esse lance foi muito rápido. Vai lá, mete a bola mais para trás. Jogador argentino, Ortiz reclama. Fica na frente da bola, bastante catimada. É boa, é Nelinho quem tem que bater. Tem que se afastar, tomar posição. Meteu um gringo com bola e tudo para dentro do gol. Bola. O guerreiro dos gramados. O Cruzeiro se apaixonou. E este foi com certeza o momento mais emocionante dessa partida. Um momento de forte emoção. No final do jogo, os jogadores do Cruzeiro se ajoelham no centro do gramado, fazem uma oração e dedicam a vitória e o título a Roberto Batata. Bom, e a coisa não terminou por aí não, né? Zezé Moreira era um técnico austero, né? Ele comandava a equipe com austeridade. E no vestiário em festa do Cruzeiro, pela conquista do título, né? Com título continental, né? Um título importante, o Zezé Moreira chamou o Joãozinho e disse, olha, você não deveria ter chutado aquela bola, você foi um irresponsável. Isso é uma irresponsabilidade. Quem tinha que bater, o batedor de falta é o Nelinho, então você não podia ter batido isso e tal, essa coisa, deu uma bronca no Joãozinho, né? Vejam vocês, o cara fez o gol do título, né? E aí foi mais além, né? E disse mais, olha, como punição, você não vai voltar para a delegação. A delegação vai voltar para o Rio de Janeiro e você vai depois, vai sozinho. Foi aí que os jogadores, né, ao verem o rigor da punição, foram falar com ele. Ó, seu Zezé, o senhor, por favor, o senhor reconsidere aí a sua punição, porque ele fez o gol do título. A gente não vai voltar sem ele não, né? E aí foi que o Zezé Moreira reconsiderou e o Joãozinho acabou voltando com a delegação. Zezé Moreira foi um dos técnicos mais tradicionais e mais competentes do futebol brasileiro. Ele dirigiu vários clubes no Brasil e no exterior. Foi o técnico da seleção brasileira na Copa de 54 na Suíça. Foi o técnico da seleção brasileira, medalha de ouro no Pan-Americano de 54. E dirigiu também várias equipes no Brasil, no exterior, enfim. Era irmão de Aimoré Moreira, que era outro técnico da seleção brasileira, bicampeão da Copa de 62, e também de Ayrton Moreira, né? O grande técnico do Cruzeiro, o técnico do Cruzeiro, na bela campanha do Cruzeiro, quando conquistou a Taça Brasil de 66. E o Cruzeiro foi recebido em festa em Belo Horizonte. Um clima de grande euforia tomou conta de toda a torcida cruzeirense. Os cruzeirenses todos eufóricos com a grande conquista do Cruzeiro, com a notável e memorável conquista do Cruzeiro pelo título do continente. E principalmente pela linda campanha na competição. Nas fotos aí, Piazza e Raul carregando o troféu.
Esta foi uma das formações da equipe do Cruzeiro, campeão da Libertadores de 1976. Em pé da esquerda para a direita, Darcy Menezes, Piazza, Moraes, Nelinho, Vanderlei e Raul. Agachados nós temos Zé Eduardo, Zé Carlos, Palhinha, Jairzinho e Joãozinho. Jogaram ainda durante a competição Roberto Batata, Osíris, Valdo, Silva, Ronaldo, Isidoro e Mariano. Notem o Raul com a camisa amarela. O Raul, ele fez história no futebol brasileiro com relação às camisas de goleiro, né? E foi ele o primeiro goleiro a usar uma camisa totalmente diferente das demais que eram usadas, né? Os goleiros usavam até então camisas com cores sóbrias, branco, preto, cinza, um azul escuro. Então, a partir daí, a partir dessa amarela que o Raul começou a usar, e chegou até a ser chamado de o goleiro da camisa amarela, né? Ele ficou conhecido como o goleiro da camisa amarela, né? Então, a partir daí, as camisas de goleiros foram sendo cada vez com cores mais diversificadas. E essa foi então, meus amigos, a história da Taça Libertadores da América de 1976, que o Cruzeiro venceu com muita eficiência, né? E espero que vocês tenham gostado e espero contar com vocês de outras vezes que eu estarei aqui contando outras histórias do futebol semelhantes a essa, ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima. E caso vocês não o tenham feito ainda, por favor, ajudem o canal com o seu like, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os seus amigos, ok? E principalmente, clicando aí em inscrever-se. Isso é o mais importante, para que vocês se inscrevam no canal. Não custa nada, não tem custo nenhum. Podem se inscrever no canal para que nós possamos crescer e continuar produzindo vídeos para vocês, ok? Grande abraço a todos.